Juliane, Diogo, Marcos, Ana Júlia e Rita. Pessoas tão diferentes, mas com histórias parecidas. Todos eles têm osteogênese imperfeita. A osteogênese imperfeita é uma doença genética que provoca fragilidade óssea. O portador quebra os ossos com muita facilidade. Um esbarrão, uma topada e até mesmo, nos casos mais graves, um movimento mais brusco do corpo pode causar uma fratura. Daí que não é exagero chamar a osteogênese imperfeita de doença dos ossos de cristal. Eu tenho uma coisa chamada osteogênese imperfeita. É uma doença genética. Não produzo uma certa proteína muito bem, e isso deixa meus ossos com uma densidade muito baixa, fáceis de quebrar. É bem provável que você nunca tenha ouvido falar da doença, mas quem viu o filme Corpo Fechado sabe do que se trata. Já tive 54 fraturas até hoje. E eu tenho o tipo mais brando da doença. O quê? Já no parto, o personagem apresentava a principal característica dos portadores da doença. Fraturas que ocorrem até mesmo dentro do útero. Eu nunca vi nada assim em minha vida, senhora. Parece que seu bebê sofreu algumas fraturas dentro do útero. Eu não... Os braços e pernas estão quebrados. O sucesso do filme ajudou a chamar a atenção para a doença que parece existir só na ficção. Eu nunca mais vou sair. Não vou me machucar de novo. Essa foi a última vez, eu te disse. A osteogênese imperfeita atinge 1 em cada 20 mil nascidos. É uma doença rara, mas não é nova. Traços da enfermidade foram encontrados numa múmia egípcia de 3.000 anos. Alguns portadores de osteogênese herdaram a doença. Outros sofreram uma mutação genética. É o caso de Marcos. Como é que você descobriu que você tinha osteogênese? A osteogênese já foi diagnosticado com 20 dias de nascido. Marcos tem 41 anos e já sofreu 12 fraturas desde que nasceu. No parto eu sofri uma fratura da tíbia esquerda. Na hora que me puxaram, quebrou na hora. Mas a primeira queda foi aos 2 anos. Ele sentiu uma dor inesquecível. Estava correndo atrás de uma galinha. E eu lembro que eu caí e fraturei o fêmur nesse caminho. A dor, como é muito forte... Ficou marcado. Ficou marcado. O que Marcos não sabia era que podia ter um filho com a mesma doença. Ana Júlia também é portadora. Eu nasci muito pequenininha, então eu tinha medo. De às vezes quebrada no banho, ou até de pegar ela. Às vezes, né? Aí vai crescendo, aí você vai perdendo medo. Ana Júlia tem 7 anos e até hoje sofreu apenas uma fratura. Os ossos dela estão mais fortes graças a um medicamento que ela toma desde bebê, o pamidronato. O Diogo também toma pamidronato. Ele tem 4 anos e herdou a doença do pai. No momento, o garoto se recupera de mais uma fratura, a de número 17. O que acaba fazendo esse medicamento, ele diminui no processo do nosso desenvolvimento ósseo, nosso esqueleto é trocado várias vezes durante nossa vida, num processo de retirada de mineral e aposição de mineral. Teoricamente, esse medicamento diminuiria essa retirada, essa saída. Então, mantém uma melhor qualidade. Eu achei que depois que ele começou a tomar o medicamento, ele parou um pouco de quebrar as pernas, né? Além das fraturas, o portador da doença pode crescer pouco e apresentar deformações no rosto, nos dentes, nas pernas, braços e coluna. Rita Amaral é um exemplo de superação. Aos 49 anos, ela passa por um estágio avançado da doença. Para mim, essa fase de envelhecimento agora. Agora, porque foi a primeira
primeira vez que eu senti o baque feio da OI. Que é o quê? Menopausa? Você já tem... Então, vai baixando todas as taxas? Vai baixando a sua densidade óssea e aí vem deformidade, perda de osso na coluna, problemas de falta de sensibilidade, porque você tem problemas de disco, né, que se achata. Então, é complicado, é bem ruim mesmo. Até os 7 anos, Rita não manifestou nenhum sinal da doença. Eu andava normalmente, eu tinha caído muitas vezes, nunca tinha quebrado nada. Um belo dia tive sarampo, fiquei 40 dias de cama, depois do sarampo levantei e caí. Provavelmente porque eu fiquei imobilizada durante aqueles 40 dias. Foi a primeira vez que eu percebi, não, isso não está me acontecendo e vai acabar, é para sempre. Eu entendi, porque eu também comecei a perceber que era uma doença que não ia nunca embora, né? A doença não impediu Rita de fazer tudo o que queria. Ela estudou música, fez faculdade de antropologia, depois mestrado e doutorado. Aos 30 anos, ocorreu então uma grande mudança. Eu fui perdendo altura, eu fui encurvando, né? Aí eu percebi que isso era um problema muito maior, né? E a velhice, o envelhecimento para a OI é perigoso, uma coisa perigosa. Rita parou de dar aulas. Hoje, com os movimentos comprometidos, ela dedica todo o tempo à associação que criou para ajudar as vítimas da osteogênese imperfeita. A BOI começou a partir de um site que você eu criou. traduzi o material da Organização Europeia de Osteogênese Imperfeita e aí fiz um site destino para quem quisesse ler. Aí a partir daí começou a aparecer muita gente. Desde que a BOI foi fundada, Rita, qual é a maior conquista? Olha, basicamente o financiamento do pamidronato pelo SUS, né? O pamidronato é mais eficiente quando administrado em crianças. E cada uma delas gasta com o tratamento quase R$8.000 por ano. O SUS só fornece a medicação grátis para pacientes com até 21 anos. O computador ajuda a Rita a se comunicar com outros portadores da doença. As pessoas não acreditam que a gravidade é tanto, ou então ficam desesperadas, porque como é que vai trocar uma fralda, como é que dá de mamar, muitas mães quebram o filho na hora de dar de mamar, aí não querem mais dar porque ficam com medo. Então, você tem que mostrar que isso é uma condição, você tem que conviver, apoiar os pais também, porque eles têm muito medo do futuro daquela criança, principalmente, né? Ondina, a mãe da Rita, já passou por tudo isso e ainda hoje se emociona ao lembrar do esforço da filha. Comprou um vaso e trouxe para mim carregando. Foi isso que primeiro dia que eu vim andando de aparelho ortopédico de muleta e me trazer um trazendo um presente para você. Eu tenho um vaso até hoje, um vaso de pedra sabão. Ainda não há cura para a osteogênese imperfeita, mas os tratamentos e as novas tecnologias melhoram a qualidade de vida dos doentes. Um exemplo é o aparelho criado para diminuir a deformidade e aumentar a resistência dos ossos. Eu acho que minha vida mudou praticamente da água para o vinho depois que colocou a haste, porque eu consegui desenvolver de tamanho muito, assim, em fase de crescimento eu desenvolvi praticamente normal. Eu ando sem fraturar, eu tenho confiança de andar sem fraturar, né? A confiança da Juliane se deve a essa haste de aço parecida com as antigas antenas de rádio. Uma delas foi colocada por médicos da Universidade de Campinas, dentro do osso da perna da Juliane. Então a haste aqui sendo colocada, ela se apoia na parte proximal do fêmur. E aqui esse outro gancho aqui apoiado na parte distal do fêmur. E à medida que o osso cresce, a haste vai se alongando e assim... E ela acompanha, desse modo, o próprio crescimento do osso. A haste telescópica é uma haste que foi desenvolvida no final da década de 50 por dois autores, Bailey e Dubov. A única modificação que eu fiz foi acrescentar esses ganchos na haste e otimizar um pouco a técnica. Com isso, nós conseguimos melhorar os resultados. Há 4 anos, sem quebrar nenhum osso, Juliane só lamenta não realizar uma vontade.
Andar de patins. Porque eu sei que se eu cair, eu vou quebrar. Quem vê a energia do Vitor, de 7 anos, não imagina que ele já sofreu 36 fraturas. Depois de colocar a haste, a vida do garoto não é mais a mesma. Ficou bem melhor. A perna dele era muito torta e agora ficou retinha, ó, depois que colocou. Agora ele tá com o bracinho quebrado, né? Mas e se não tivesse com o bracinho quebrado? O que você ia fazer? Pulando. Andando bastante. O médico já me liberou pra poder andar. Parece que minha vida até mudou agora. Vitor, Juliane, Diogo, Marcos, Ana Júlia e Rita. Os ossos são de cristal, mas o amor à vida é a prova de choque. O Domingo Espetacular termina agora. Outras notícias você vai ver amanhã às 7h45 da manhã no Fala Brasil. Assista agora o filme Cão de Briga. Boa noite, boa sorte. Uma boa noite e uma ótima semana para todos nós. Boa noite.